Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. E então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos, familiares, do nosso membro da comunidade missionária da Luz, amigos, amigas, nesta celebração da vigília pascal, tão única e tão diferente de qualquer outra coisa que nós celebramos na fé durante o ano inteiro, a gente não tem, na verdade, muito a dizer ou a acrescentar. As próprias cerimônias litúrgicas, elas nos falam de um grande acontecimento que se iniciou na criação do mundo por Deus, para nos lembrar que todo o universo é obra do amor infinito de Deus, o único Deus em três pessoas que existe. Começamos na escuridão, simbolizando que a vida do ser humano na Terra, sem Deus, sem Cristo, é trevas, é noite, é escuridão. Por isso é tão importante para a nossa fé, renovarmos nesse período pascal e nessa Santa Vigília, essa vontade que devemos ter de caminharmos na vida sempre iluminados pela presença de Deus, do seu amor, e da luz resplandecente de Jesus Cristo. O fogo novo que abençoamos, o círio pascal que acendemos nesse fogo novo, ele está no meio de nós e vai assim permanecer até o Pentecostes agora, um bom período em nossas comunidades, para que a gente nunca se esqueça de que não há mais trevas para quem quer andar na luz, para quem quiser permanecer não uma velhinha acesa, símbolo da luz interior da graça de Deus, daqueles que quiserem viver sempre nesta luz e nesta vida, então toda a sua vida, o seu trabalho, suas alegrias e até os seus sofrimentos iluminados por essa presença redentora e
menos relembrarmos hoje em algumas virtudes que aqui foram feitas, né? E eu, pelo menos, fico assim pensando e acompanhando, né, essa história, já quase ainda não, mais perto de um século de existência, né? Então, acompanhando, né, como a humanidade, né, ela escolhe caminhos, muitas vezes e hoje, sem olhar e perguntar para o próprio Deus sobre o sentido das coisas. Se nós prestamos bem atenção, né, essas liturgias, as leituras, tudo isso nos fala de uma verdade. Qual é o sentido das coisas? Qual é o sentido de nós existirmos, de sermos pessoas humanas, sermos filhos de Deus? Então isso é a grande questão de sempre, não só em nossos dias. A humanidade tem outros focos, né? Outras atrações, né? Oferece tantas outras coisas para a diversão do homem, para passar o tempo, né? Para ganhar muitas coisas, né? Mas para que nós vivemos? É só para isso? Há uma razão maior e mais profunda. Eu penso que é exatamente isso que a Semana Santa e a Santa Vigília, sobretudo, ela nos deve marcar de uma maneira muito forte, né? Porque abastecer para o resto desse ano, né, nós vivemos assim, bem fortes, bem fortalecidos pela presença de Deus, renovados em sua divina graça. Certamente o caminho da Quaresma é um caminho de subida, de calvário, de purificação, mas necessário para podermos participar também da sua ressurreição, viver como ressuscitados em Cristo. Isso é que Deus espera e nós também devemos esperar. Como é bom, né, pensar um pouco assim, nesta noite, ao cantar os detalhes, eu estava acompanhando Sua Santidade, o Papa Francisco, presidindo a vigília lá na Basílica de São Pedro, em Roma, né? Inclusive na sua fala, né, ele chamava a atenção ao Evangelho de hoje, dessa Santa Missa, quando Jesus disse duas palavras importantes, né, para aquelas mulheres benditas que foram ao sepulcro, talvez já com saudade de Jesus, né? Não aceitando no seu coração que a morte pudesse ser o fim de tudo, daquele sonho maravilhoso, né, de Jesus Cristo, né, enviado do Pai, né, e essa expectativa, né, que as levou para lá, para ela duas vezes, não tem medo, diz o anjo e depois o próprio Jesus, não tem medo, ide a Galileia. Por que Galileia, dizia o Papa Francisco, que lá que começou tudo, toda a história da redenção que Jesus chamou os apóstolos. Foi a primeira vez, foram todos galileus, os chamou, e agora então lá ele quer encontrar-se com eles, para cumprir e dizer, está vendo, tudo isso que eu falava aconteceu, e é real, né? Então, também para nós, né, eu acho que insistentemente a Igreja tem nos chamado a atenção para a necessidade de irmos para esse mundo. Certamente, nesta noite e manhã, dezenas e dezenas, quem sabe centenas de milhões de cristãos estão celebrando a Páscoa da Ressurreição. É uma boa parte da humanidade. Mas outra parte maior ainda que não está celebrando. É preciso ir para todos os lugares, né? Para que todos conheçam, não tenhamos medo de anunciar Jesus. Se nós sabemos que Ele é o único caminho, verdade e sentido de vida para nós, por que ficar só para nós? Isso não dá. Todos precisam saber. Talvez tenhamos lugares onde não seremos bem vistos,
né? Onde seremos até, quem sabe, perseguidos como ele foi, mas é preciso ir. A humanidade precisa ser salva. A humanidade, né, foi salva por Jesus Cristo para sempre. É preciso que as pessoas conheçam, que nós sejamos esses discípulos cada vez mais comprometidos, né, com a ressurreição do Senhor, com seu significado profundo, né, a nossa constante transformação, né, sempre sermos melhores pessoas, melhores familiares, né, melhores amigos, melhores irmãos e irmãs, né, melhores esposos, filhos e filhas, e assim por diante. Né. As comunidades de Gaúcha também hoje, eu tentei falar com vários lugares dessas comunidades onde foi possível, inclusive o presidente do conselho, arcebispo de Sorocaba, com quem eu conversei hoje de manhã, né, ele manda também que estava no espaço também da nossa comunidade. E então, assim, é bom saber que milhões e milhões de pessoas estão, mas é preciso que esses milhões de pessoas atinjam vocês, bilhões de pessoas, para que não se busquem em outros caminhos que não são verdadeiros, né, no sentido da vida. E que é todo mundo em nosso vida. O ser humano precisa de um caminho seguro, precisa da verdade para viver como pessoa liberta plenamente. Então, que Deus nos ajude, que essa Santa Páscoa, né, faça com cada um de nós, né, existe um sentido cada vez mais ser, né, essa presença de luz, né, de ressurreição, de paz, de verdade, porque tem um mundo no qual nós fazemos parte, onde nós vivemos. As coisas começam sempre em casa, né, para depois atingirem, né, as crianças e avançarem sobre o universo inteiro, chamados como nós vimos por Deus, né, para dominar o mundo e através, né, da presença do amor de Deus nesse mundo no qual nós vivemos, o ser humano possa encontrar a razão maior de sua existência e de sua vida. Então, que nós tenhamos todos, né, uma santa e feliz Páscoa, né, que sejamos como aquelas mulheres, né, alegres, né, indo lá para anunciar aos outros, né, que Jesus está vivo. E melhor prova disso não é dizer, mas até hoje não estou encontrando o rosto de Jesus naquela sepultura. Né? Isso não seria prova nenhuma se fossem encontrados postos lá. Mas ele está vivo em cada um de nós. E assim seja. Vamos de pé continuar, então, né, a cerimônia, a celebração da liturgia, como dito na bênção da água da